Queridos amigos, minhas queridas amigas, um ótimo dia para nós, né, que a paz do nosso Mestre Jesus possa realmente nos envolver o nosso coração, envolver a nossa casa e envolver todos os ambientes em que cada um de nós se encontra nesse momento. E que Ele possa nos orientar, nos inspirar a preparar o terreno do nosso coração e o terreno da nossa mente, para que essas reflexões que eu vou trazer hoje para nós possam não só entrar no nosso coração e na nossa mente, mas penetrar no nosso comportamento, se expandir pela nossa visão, pela nossa audição, pela nossa fala. Hoje nós trouxemos para conversar aqui sobre trouxemos uma frase que é bastante conhecida no Evangelho e que inspirou a nossa reflexão que nós faremos essa manhã. É uma frase simples, bem simples nas palavras, né? Mas ela é bastante profunda no conteúdo espiritual dela. Então, quem tem ouvidos de ouvir, ouça. Quem tem olhos de ver, veja. Em cada tradução, essa é uma das traduções, mas tem muitas traduções que mudam um pouquinho, mas a essência é essa. À primeira vista, quando a gente se depara com essa frase, ela parece um pouco estranha. Jesus dizer para nós, né, quem tem ouvidos de ouvir, que ouça, né, e quem tem olhos de ver, que veja. Porque, em tese, todo mundo que tem olhos vê, e todo mundo que tem ouvidos ouve, né? Mas a gente sabe que Jesus não falava por acaso, né? Se ele insiste nesse convite para nós, é porque existe um tipo de ver e de ouvir que vai muito além dos sentidos do corpo. E é sobre esses olhos e esses ouvidos espirituais que nós queremos refletir hoje. E é caminhando com Jesus que se apresenta para nós da seguinte forma, né, da forma como ele se intitulou: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a gente precisa entender um pouco desse ver e ouvir a partir da perspectiva do Cristo, né, nessa ordem, nesse chamado e nesse caminhar com Ele, onde Ele se denomina o caminho, a verdade e a vida. Então, quando nós pensamos em Jesus, nós o vemos como um grande sábio, né? Ou melhor, nós não o vemos como um grande sábio ou como um grande profeta. Para nós, espíritas, para nós cristãos, ele é o mestre dos mestres, ele é o guia e modelo. E nenhum outro que passou por esse mundo reuniu nas palavras, né, tanta sabedoria. E nenhuma outra vida que encarnou aqui foi tão coerente entre o que dizia e o que fazia. E essa foi uma marca muito importante de Jesus, a coerência. Jesus não nos ensinou apenas por discursos, pela fala. E aqui já vem essa primeira dica, né? É necessário ter coerência. Ele nos ensinou, sobretudo, com a própria vida dele, né, com a sua própria vida, pela forma como ele tratava as pessoas, pela forma como ele acolhia os sofrimentos das pessoas e pela maneira como ele enfrentou a calúnia, a ingratidão e a própria cruz. E isso a gente começa a ter um outro olhar, né, quando a gente começa a assumir essa perspectiva. A vida de Jesus, né, ela é realmente um grande modelo que nós temos. Ela é o roteiro mais seguro para aqueles que desejam, de alguma forma, ter paz interior, né, ter felicidade verdadeira, ter se libertar das angústias, dos medos, das dores, principalmente das dores que nós carregamos na alma, que não são poucas, né, meus irmãos? Então,
quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está nos mostrando 3 etapas. De uma maneira didática, ele está nos mostrando 3 etapas de uma mesma experiência, né, de uma existência. Ou melhor, de uma vida com várias existências. Então, primeiro, Jesus se define como caminho. Vamos dar uma olhada nesse caminho que ele sugere. Esse caminho nos diz que, ou melhor, a própria palavra caminho já nos diz que não é algo automático, não é algo que vem pronto para nós e que cai no nosso colo. Esse caminho supõe que tem um percurso para ser percorrido, que exige esforço, que vai exigir esforço, que vai exigir a nossa capacidade de decisão e vai nos solicitar muito movimento, porque a vida é muito movimento. Mas o que ele sugere é um movimento no bem. E quando a gente olha para isso, a gente percebe que se nós queremos paz, né, pelo menos a paz que ele prometeu, a felicidade que ele nos anunciou, né, que é o reino de Deus, de que ele tanto falou para nós, não basta a gente cruzar os braços, né? A gente precisa caminhar junto com ele. A gente precisa se movimentar, mas movimentar os próprios pés. A gente sabe também que a gente não está, né, e nós nunca estamos sozinhos, não estamos sozinhos, isso é verdade. Mas o amparo divino nos acompanha todo o tempo. Mas existe uma parte dessa caminhada que cabe a cada um de nós, e essa parte nem mesmo o Mestre, nem mesmo Deus vai fazer por nós, né? Então, esse é o caminho, e há um caminho, né, que ele sugere, mas não é qualquer caminho. Então, a gente sabe que a vida sendo feita de escolhas, essas escolhas precisam ser orientadas por um norte, né? E é esse que a gente está buscando. E quanto mais as nossas escolhas vão se aproximando desse norte, que é a sabedoria de Jesus, mais cedo, né, mais cedo ou mais tarde, a gente vai encontrar essa felicidade que a gente entende como real. Porque o resto, essa felicidade que o mundo nos oferece, ou essa paz que o mundo nos oferece, ela é ilusória. Ela é temporariamente ilusória. Então é por isso que depois dele se apresentar como caminho, ele se apresenta como verdade. E o que é essa verdade que ele se diz ser, né? Nós entendemos que essa verdade é a lei divina. É a compreensão mais profunda de que existe um Deus que governa a vida, de que existem leis que regem o universo, de que há uma sabedoria e uma justiça superior amparando todos os destinos de todos os seres humanos, de todos os espíritos. Então, toda vez que eu escolho os caminhos do egoísmo, que eu escolho os caminhos do orgulho, da violência, do ressentimento, eu vou me afastando dessa verdade. Eu me afasto do Evangelho. O Evangelho representado como essa vida que não se apegou ao ressentimento, que não se apegou ao egoísmo, que não se apegou ao orgulho. Mas quanto mais mais eu me esforço para alinhar essa vida com Jesus, né, com o que Jesus ensinou para nós, mais nós começamos a experimentar a terceira palavra dessa denominação que ele dá a si próprio, que é a vida. E não é qualquer vida. Jesus fala de uma vida em abundância. Ele diz: vim trazer vida em abundância. E vida em abundância não é, pela ótica do Cristo, não é uma conta bancária cheia, não é ausência completa de problemas. Vida em abundância, na perspectiva do Evangelho, é ter alegria de uma consciência tranquila, é ter paz de espírito, é ter esperança viva no coração.
é ter fé, né, como uma fortaleza nas provas. Essa é a perspectiva do Evangelho. Então, esse é o resultado de quem caminha, ou seja, faz a sua parte neste caminho, em sintonia com a verdade, com essa lei de Deus, essa lei do amor, que está no Evangelho, e assim ele vai conquistando, ele ou ela vai conquistando a verdadeira vida, essa vida em abundância. E é preciso entender esse contexto para que a gente possa entender essa frase e aí ela ganhar mais sentido. Quem tem olhos de ver, que veja. Quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. Então, quando nós adotamos essa perspectiva, colocamos essa lente no caminho da verdade, da vida que ele representa, que nós precisamos, que nós podemos assumir, nós olhamos e sentimos essa frase de uma outra maneira. Então, Jesus costumava dizer para nós essa frase sempre depois de contar uma parábola. Geralmente, ele contava uma parábola ou falava alguma frase parabólica, ou seja, algo simbólico, e dizia: quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. Então, ela é cheia de símbolos. São histórias que eram cheias de símbolos e, por isso, ele solicitava de quem estava ouvindo um pouco mais de compreensão além da literalidade. E ele não estava falando apenas de visão física ou audição física, como a gente já entendeu aqui. Ele estava se referindo a essa percepção espiritual. Então, ter olhos de ver é aprender a enxergar além da aparência, além da superfície dos fatos. É olhar a vida por um outro prisma, mais profundo, mais essencial. A pessoa que vê tudo de uma forma superficial, principalmente diante da dor, ela só enxerga injustiça, ela enxerga motivo para reclamar, ela enxerga principalmente razão para se revoltar. E esse é a antítese do Evangelho, ou seja, é o contrário, né? A revolta, principalmente, é uma das piores dela. Mas quem com Jesus já está aprendendo, começou a aprender a ter olhos de ver e começa a perceber na dor e na dificuldade algumas oportunidades. A primeira delas é testemunhar a fidelidade a Deus e a Jesus. Também ele aprende a exercitar a própria fé, a se fortalecer diante da esperança e de se tornar melhor a partir daquela experiência que está vivendo. E se nós olharmos com um pouco mais de sinceridade para a nossa própria história, a gente vai entender, né? Nós vamos perceber que quanto mais dificuldade nós tivemos, todas essas dificuldades que nós vivenciamos, elas forjaram em nós, né, e nos forjaram e nos tornaram um pouco mais forte, mais paciente, mais sábios, mais perseverantes, mais resilientes. E isso, a nosso ver, é começar a ter com Jesus olhos de ver. E esses olhos de ver vão nos ajudar a compreender melhor essas lições, não só do Evangelho, mas principalmente interpretar a própria vida de uma outra forma, de outro modo. E essa é a grande mudança que o Evangelho promove na nossa vida. E aí acontece o quê? Onde eu via apenas sombra e sofrimento, agora eu começo a perceber também uma lição. Eu começo a perceber que tem um aprendizado por trás daquilo. Eu começo a ouvir um convite de reajuste interno. E, por fim, eu começo a entender que aquilo é um chamado do Cristo para que, a partir desse movimento da alma, eu comece a realmente a me conectar mais com Ele, a me conectar mais com Deus, através desse comportamento, desse novo padrão de comportamento
de ser humano que ele veio nos oferecer. Então, dessa forma, Jesus fala dos ouvidos de ouvir, né? E aí a gente começa a entender, né? Começa a escutar de uma forma diferente. E quem está na superficialidade, a escuta de quem está na superficialidade, de quem está longe, bastante distante dessa visão que nós trouxemos agora, dessa visão e desse ouvir, quando escuta, por exemplo, uma crítica dura, ou uma palavra agressiva, uma ofensa, né, para na casca da frase, para na casca dessa ofensa. É como se olhasse uma casca de uma fruta e ficasse prestando atenção somente nela, e não no conteúdo dela. Ou seja, a pessoa só enxerga o ataque, está enxergando o ataque ao próprio ego, a essa casca, uma casca atacando outra casca. Mas quem já aprendeu a ouvir com Jesus, desenvolveu esses ouvidos de ouvir, ele começa a perceber que por trás dessa palavra ferida, né, é uma palavra ferida, né, tem um coração que sofre. Tem um coração que muitas vezes não sabe expressar a sua dor de uma outra forma, né, e acaba ferindo. Essa é uma realidade que a gente vê já nas crianças, né? Nós começamos a compreender nas crianças, mas nós perdemos esse olhar. A criança geralmente é quando não sabe expressar aquilo que está sentindo. Mas o adulto também continua carregando esse lado criança que Jesus vem tentar educar para uma vida adulta espiritual. E esses olhos de ouvir, ou melhor, esses olhos e esses ouvidos de que Jesus fala, eles são os olhos e os ouvidos que ele mesmo tem, né, ao nos ver e nos escutar. Então ele está tentando mostrar para nós que nós podemos, assim como ele, fazer isso. Então quando ele nos vê e quando ele nos escuta, né, ele está nos ouvindo tudo aquilo que a gente está clamando, né? E por quanto tempo Jesus tem ouvido o nosso clamor e tem ouvido de nós queixas, tem ouvido de nós reclamações, e tem percebido, e tem sentido, e ouvido as nossas revoltas. E por quanto tempo ele tem visto os nossos erros, por quanto tempo ele tem visto os nossos tropeços, por quanto tempo ele tem visto as nossas quedas. E mesmo vendo tudo isso, ainda assim, os olhos do Cristo não se detêm nisso. Não se detêm aí. Para ele, os nossos equívocos, né, para além desses nossos equívocos, Jesus vê o Filho de Deus em construção. Vê um imenso potencial que ele pacientemente nos ajuda a desenvolver. E aqui eu sempre lembro e repito uma frase do Haroldo, né? Ele diz que de perto ninguém é normal, mas de mais perto todo mundo é divino. É um pouco dessa visão, né? É uma maneira simples de dizer: todos nós somos filhos de Deus em construção, e nós, assim como o olhar e o ouvir do Cristo, precisamos desenvolver isso. Então, por trás de muitas palavras de revolta contra Deus, por exemplo, contra a vida, contra o mundo, o que Jesus escuta de nós, desses clamores, no fundo, é o clamor silencioso de quem diz assim, ou de quem quer dizer assim: eu quero encontrar o caminho. Eu quero encontrar um caminho. Eu quero sentir a presença de Deus. Eu quero estar mais perto do Senhor. Assim como um filho quer estar perto de um pai e de uma mãe. Assim como um filho inconscientemente ou conscientemente, quando está desconectado de um pai ou de uma mãe, começa a perder a essência da vida. Começa a perder o caminho e o seu próprio desenvolvimento. Então, boa parte da nossa construção espiritual aqui na Terra é exatamente isso. É a gente aprender a ver e ouvir como o Cristo. Por isso ele é o nosso guia e modelo. O que ele traz é um modelo de como ver e ouvir a vida, as pessoas, os acontecimentos,
tudo aquilo que nós vamos experienciar para que dentro dessa grande escola, nós consigamos usar essas ferramentas de desenvolvimento a partir desse ouvir e desse falar espiritual. E para a gente entender um pouquinho melhor, nós podemos recordar aqui, lembrar a experiência de Saulo, por exemplo. Saulo que depois virou Paulo de Tarso, né? Nos Atos dos Apóstolos, lá em Atos dos Apóstolos, quando Saulo ele está a caminho de Damasco, ele tem um encontro com Jesus às portas da cidade, né? E ele fica cego quando vê Jesus. Aquela luz intensa, né, na frente dele. E ele fica cego por 3 dias, diz o texto. Depois, Jesus aparece em espírito e Ananias diz mais ou menos assim para ele. Ele diz assim, vai visitar Saulo, porque ele será para mim um vaso escolhido. E olha que detalhe, ele ficou cego. E Ananias vence o medo, porque Saulo está indo lá, foi atrás dele para matar, né, para acabar com aquele movimento que Ananias estava fazendo de igreja cristã lá, abrindo mais igrejas, enfim. E Ananias vence o medo, vai até lá, impõe as mãos sobre Saulo, em nome do Cristo, e o texto lá conta que naquele momento é como que algumas escamas começaram a cair dos seus olhos, e ele voltou a ver. Paulo teve a sensação de que algo caía dos olhos dele. Olha que símbolo bonito, espiritualmente é muito bonito esse símbolo. É como se na nossa vida houvesse várias escamas, limitando a nossa visão. E a gente pode presumir algumas delas. São as escamas da ignorância, as escamas do orgulho, as escamas do egoísmo, a escama da vaidade. Essas poderiam ser uma das as principais, como diz os próprios Espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo, as chagas da humanidade, né? E essas escamas nos impedem de perceber a presença de Deus, nos impede de perceber o amparo espiritual que está o tempo todo ativo e tentando nos auxiliar, e nos impede de perceber o sentido mais profundo dessas experiências que nós vivemos enquanto encarnados e também desencarnados. E quando nós nos aproximamos do Evangelho, né, e nós entregar-se ao Evangelho, entregar-se ao Cristo, é permitir que essas escamas comecem a cair. É como se Jesus nos dissesse de coração, assim, dissesse assim, deixa-me cuidar da tua visão de mundo. Vem aprender a ver comigo. Vem aprender a ouvir comigo. E é aqui que entram 2 expressões importantes também do Evangelho, quando ele diz assim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Quando ele diz isso, ele está nos convidando a 2 coisas, principalmente, ao nosso ver. Aprendei de mim, né? Ou seja, eu sou o guia e modelo. Tomai sobre vós o meu jugo. Ou seja, aprendei de mim é um convite, é o convite mais evidente que está nessa frase, né? É o que fica mais transparente. E estudar o Evangelho, entender as leis da vida que Jesus vai revelando para nós a cada uma dessas narrativas dos evangelistas, a gente começa a entender que essa vida de Jesus começa a revelar para nós, né, a, a felicidade de quem perdoa, né? Feliz é quem perdoa. Feliz é aquele que perdoa. Feliz e pleno será aquele que ama, porque essa é a maior lei. Em paz vai caminhar aquele que semeia o bem, independente de onde esteja. Seja no centro espírita, seja em casa, seja no trabalho, seja na rua. E forte não é aquele que se vinga, mas é o que serve,
é o que mais serve. E não é o que paga o mal com o mal, mas é o que responde com o bem. E Jesus viveu tudo isso. Ele não falou tudo isso, assim como eu estou falando aqui. Ele viveu, ele foi perseguido e ele perdoou. Ele foi atacado e ele respondeu com o bem. Ele ficou cercado de sombras e ele acendeu mais luz. Ele foi caluniado, ele foi preso injustamente e ele silenciou com amor. E na cruz, as suas palavras finais foram de perdão. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então, quem orienta os passos por essas leis encontra mais cedo ou mais tarde o que ele chama de vida abundante. Mas ele também diz assim: tomai sobre vós o meu jugo. E aqui a gente precisa entender um pouco o que é esse jugo. No contexto histórico, né, o jugo, e até hoje, em lugares mais simples, né, de fazenda, jugo é aquela armação de madeira que fica sobre os bois quando estão fazendo, ou sobre os animais que estão fazendo o arado, né? Ou seja, é aquilo que orienta o caminho reto que o boi precisa seguir naquele arado. Simbolicamente, na época, os rabinos chamavam de jugo, esse mesmo jugo, o jeito como eles interpretavam e viviam a lei de Deus, ou seja, dentro desse trilho, essa armação, né, educativa, e eles entregavam para os seus, para quem seguiam eles, né? Então, quando alguém se tornava discípulo, dizia-se que ele assumia o jugo daquele mestre, né? Isso é muito bonito. E qual é o jugo de Jesus? Ele resume isso para nós e ele fala com muita clareza. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Esse é o jugo de Jesus. Ou seja, o jugo de Jesus é o amor. Simplesmente o amor. Esse amor ágape, esse amor fraterno. E tomar sobre nós o jugo de Jesus é decidir amar. Isso é tomar sobre nós o jugo de Jesus. É amar Deus, em primeiro lugar, que é o primeiro mandamento, que a gente ainda não aprendeu. É amar o próximo e amar a si mesmo, de uma forma saudável, né, não egóica. E a doutrina espírita está recheada de exemplos e ela retoma como uma revivência do Evangelho, retoma esse convite para nós, em duas palavras, que, se eu não me engano, é o Espírito Erasto, que fala: amai-vos e instruí-vos. Então é o amor, é um convite ao amor e à instrução, à caridade e ao estudo, ao serviço e à reflexão. É o que nós estamos fazendo hoje aqui, começando a exercitar um pouco, ou melhor, absorver um pouco desse entendimento para poder colocar em prática. Então são condições essas que nós e são postas para nós compreendermos e encontrar serenidade, encontrar alívio, né? E isso é o que Jesus prometeu para nós. E ele não fazia promessas vãs, ou seja, promessas vazias. O que ele prometeu para nós, ele cumpriu, continua cumprindo e cumpre até hoje e continua cumprindo, vai cumprir até sempre. Sempre, sempre, sempre. Ele prometeu para nós alívio, ele prometeu paz, ele prometeu presença constante. Ele disse: estarei convosco até a consumação dos séculos. E o que a gente sente quando a gente está num passe no centro espírita, numa igreja, quando vai numa missa, quem confessa essa fé, quem vai num centro de umbanda, quem vai em qualquer lugar onde realmente consegue se conectar com a sua espiritualidade, independente se fala se é cristão ou não, sente isso, sente alívio, sente paz, mesmo que seja momentânea, sente uma presença constante
de um espírito que o envolve, de amor, de acolhimento. E aí fica essa pergunta para nós. Nós queremos caminhar com ele? E é uma responsabilidade, meus amigos, minhas irmãs. Porque a parte dele, ele está fazendo. E o desejo dele é estar conosco. E da nossa parte é preciso querer e fazer. Querer o bem e fazer o bem. É aí onde nós estaremos com ele. E se a gente voltar ali ao exemplo do Saulo, por exemplo, quando Saulo está se aproxima de Jesus, né, e ele ele entendeu que aproximar-se de Jesus é permitir pouco a pouco que as escamas, né, caíssem dos olhos. A gente olha esse exemplo, a gente vai permitir, assim como Saulo entendeu, né, sobre aquela luz que fulgurava no deserto, que é possível permitir que essas escamas caiam. E aí onde nós enxergávamos apenas um problema, uma dor ou injustiça, pega bem na frente, Murilo. Acho que tá. Acho que tem algum áudio aí. Voltando. Aonde ele via essa dor, esse problema, essa injustiça, agora ele começa, e nós podemos começar a vislumbrar, quando deixarmos essas escamas caírem, o amadurecimento. O amadurecimento que aquela experiência que nós vivemos vai trazer para nós. Começamos a experimentar um recomeço e que essa experiência prepara. E nós começamos a viver um novo tempo que Deus está gerando a partir da prova, da expiação, ou dessa experiência, ou dessa missão, quando é no caso de quem está em missão, né? Mas no nosso caso é muito mais prova e expiação. Então nós vamos percebendo um novo tempo. O que é esse tempo? Não é o tempo do relógio, é um tempo do espírito, é um tempo que a gente sente no coração, que a gente sente nessa energia que nos envolve. Então, onde antes nós só ouvíamos as vozes do pessimismo, da desesperança, né, nós ligávamos a televisão, ou nós ligamos a televisão e é só coisa, e só notícia difícil. Agora, à medida que essas escamas vão caindo dos olhos, caindo dos ouvidos, eu começo a perceber também a voz da esperança, a voz do bom pastor, como ele dizia, né, que ainda ecoa no mundo interno de cada um de nós, nos chamando, se assim nós nos posicionarmos. E foi o que ele fez. Jesus voltou dessas esferas sublimes, mas a sua voz ainda permanece entre nós, tentando ser ouvida. Né? Felizes daqueles que escutam. Por exemplo, no canto dos pássaros, no simples canto dos pássaros, no sorriso de uma criança, na beleza de um pôr do sol, no gesto de um carinho, por exemplo, numa palavra de consolo. Quem está com os ouvidos tampados espiritualmente, passa por tudo isso e não percebe. Não sente a beleza, não sente Deus, não sente Jesus, não sente essa energia do bem sendo transmitida a todo momento para nós. Mas quem aprendeu a ver e a ouvir com Jesus, percebe nessas pequenas coisas verdadeiros recados do céu. Eu estou contigo, não desistas. Confia mais um pouco. Dessa forma, quem tem olhos de ver, diante de uma flor, diante de uma paisagem, diante de um céu colorido, de um entardecer, vai começando a deixar-se tocar e começa a reconhecer ali um cuidado de Deus conosco. Olhe um pôr do sol, olhe um nascer do sol, olhe a chuva caindo com esses olhos. Vocês vão começar a enxergar dessa maneira.
Então Jesus nos dizia que olhai os lírios do campo, olhai as aves do céu. Se Deus cuida de uma flor, né, que amanhã seca, como ele diz, se ampara as aves que não armazenam em celeiros, também como ele dizia, e o que ele não fará para cada um de nós, seus filhos? Quem vive com os olhos fechados, meus irmãos, pelo egoísmo ou pela busca exclusiva das coisas materiais, passa por tudo isso e não vê nada. E pior, começa a se encher de angústia. Está sempre na angústia e na ansiedade. Já quem aceita caminhar com Jesus, vai abrindo os olhos aos pouquinhos para ver esse amor de Deus se espalhando em todos os detalhes, porque Deus está não só nas grandes coisas, mas principalmente nos detalhes, espalhado nos detalhes. Falando de olhos que veem e ouvidos que ouvem, né? Jesus vai aprofundando essa visão no seu evangelho, e tem uma passagem em Mateus e ele aprofunda um pouco mais esse tema, que ele diz assim: os olhos são a candeia do corpo e da alma, ou seja, em algumas traduções, a luz, né, ou a lâmpada, e candeia era aquela luminária que ficava no tempo antigo nas casas. Então, os olhos são a candeia da alma. E ele não disse a janela, ele disse a candeia, ou seja, é uma lâmpada mesmo, né, é um ponto de luz. E essa candeia, ela não é um lugar por onde a luz entra. Isso é importante a gente refletir. Mas é o lugar onde a luz sai. É o lugar por onde a luz sai. E é como se Jesus nos ensinasse: cada um vê o mundo conforme a luz que já acendeu por dentro. É por dentro. Então, se teus olhos forem bons, ou seja, se a tua maneira de olhar for iluminada pelo bem, todo o teu ser se tornará luminoso. Mas se o teu olhar estiver cheio de sombra, a escuridão interior será grande. Algumas traduções estão cheias de trevas, por exemplo. O quanto de luz nós cultivamos dentro de nós define o quanto nós enxergamos com clareza. Eu vou repetir isso. O quanto de luz nós cultivamos dentro de nós define o quanto nós enxergamos com clareza. Porque é muito fácil enxergar as coisas de forma ruim. E o quanto da sombra nós ainda guardamos, e aí nós podemos entender a sombra como a mágoa, o ressentimento, a revolta, a indisciplina, né, define o nível da nossa cegueira espiritual, dessas escamas que ficam presas nos nossos olhos e nos nossos ouvidos. E quando nós nos deixamos dominar pela sombra, nós não vamos perceber os convites de Deus, nós não vamos perceber o auxílio que chega a todo momento para nós e os conselhos que a vida vai nos oferecendo por meio de outros irmãos que vão passando por nós, de outras situações que vão chegando a cada um de nós. E aí nós passamos a nos sentir abandonados, nós nos passamos a nos sentir esquecidos pelo céu, quando na verdade o amparo nunca nos falta, né? Jesus prometeu para nós que estaria conosco, e Ele está. Então, se alguém que não falta com a palavra, né, se alguém não faltou com a palavra até hoje conosco, foi Ele. A questão não é se o auxílio virá para nós, porque ele vem, a gente sente isso. Todos nós aqui, de alguma forma, já experimentamos isso. A pergunta é: eu estou conseguindo perceber? Eu estou me movimentando para perceber isso? Porque é preciso um movimento da alma. E isso depende desse estado da nossa casa interior. Tá? E quando a gente fala em casa interior, tem uma passagem no livro do Emmanuel, e o livro chama-se Moradias de Luz.
né? E ele tem, nesse livro, ele fala sobre essas moradias, né, essas diferentes moradias que nós podemos, onde nós podemos estar, né? E tem um capítulo que se conecta muito com isso, com esse tema que nós estamos abordando hoje, que é saibamos ouvir e ver. Ele apresenta uma reflexão bastante diferente, tá, sobre uma frase que Jesus diz, que há muitas moradas na casa do meu Pai. E que geralmente, e também funciona dessa forma, né? A gente vê isso no Evangelho segundo o Espiritismo, principalmente, mas geralmente nós entendemos a frase mais pensando nos mundos diferentes, nos diferentes mundos que existem, né? Nas galáxias, nesses sistemas solares, nos planos espirituais, ou seja, nas diferentes dimensões da vida. E isso realmente é verdadeiro, né? Mas nós também podemos, como ele nos convida, a pensar nas moradas interiores, né? Cada um vive, ou melhor, cada um de nós vive por dentro na casa mental e emocional que construiu para si mesmo. Então, existem moradias de luz e existem moradias de sombra. Então, quem guarda ódio, quem guarda mágoa, quem guarda desejo de vingança e que vive internamente numa casa escura, né, está vivendo numa casa escura, está sentindo isso. Mas quem cultiva esperança, quem cultiva amor, quem cultiva boa vontade, busca, né, a busca da verdade, como a gente falou aqui, vai construindo moradias de luz dentro do próprio ser. Isso é muito lindo, né? É uma interpretação muito linda. Então, buscar essas moradias de luz, segundo Emmanuel, é ao mesmo tempo consequência, né? É ao mesmo tempo a consequência de aprender e ver e ouvir com Jesus. Quanto mais nós vemos e vimos como Jesus, a partir dessa perspectiva que nós trouxemos, a gente está construindo essa moradia de luz. E é a condição para que a gente possa progredir espiritualmente. Essa é a verdadeira progressão espiritual. E se o auxílio divino, de Deus, de Jesus, é certo para todos nós, se Jesus está sempre conosco, o que nós precisamos realmente é o quê? É desenvolver meios de perceber esse auxílio. Então, o texto do Emmanuel, que está nos inspirando hoje aqui, ele destaca 3 pilares, 3 formas, né? E vai nos dar como se fosse um roteiro prático. E eu gosto muito do Emmanuel por essa praticidade dele, né? De apresentar. Ele apresenta aqui um roteiro para a gente construir essa morada de luz, né? Essa forma de ver e ouvir, né? À luz do Evangelho. E ele dá o estudo, a caridade e a oração. Esses 3 elementos, né, ele vai desenvolver nesse texto, onde ele diz que o estudo, seja ele individual ou em grupo, do Evangelho e das leis divinas, ele vai acendendo uma luz na consciência, na nossa razão. E aí o estudo vai ampliando o discernimento, ele vai nos ajudando a identificar o que é verdade e vai orientando as nossas escolhas, vai trazendo para o racionalismo, para a racionalidade, a capacidade de discernir e de ter as melhores escolhas, adotar as melhores escolhas. É uma forma de alinhar o caminho que nós trilhamos com a verdade que nós buscamos, que é essa verdade que Jesus vem nos apresentar, para que a gente realmente possa encontrar a vida que Jesus prometeu. Então, quando nós conhecemos o melhor do Evangelho, ou o melhor o Evangelho, nós ficamos menos vulneráveis às ilusões, aos medos, aos enganos, e aí nós passamos a entender um pouco melhor o porquê das provas, o valor do perdão, o sentido de amar, mesmo em meio às dificuldades. E a gente reforça isso porque, como o próprio Kardec diz, que o Espiritismo sem Jesus não é nada. É apenas um conjunto prático de entendimento de como funciona a espiritualidade na sua mais natural capacidade de interagir conosco. Mas quando nós aplicamos Jesus
nesse movimento da vida e também dessa relação com o plano espiritual, nós começamos aí a colocar a essência, né? E aí é onde entra a caridade, que é o segundo ponto. Esse segundo recurso que ele nos traz como elemento prático é a caridade, o serviço de amor, né, em ação. É o amor em ação. Então não há luz mais forte na vida de qualquer pessoa do que essa luz do bem praticado. Não existe. A Madre Teresa de Calcutá disse isso uma vez também, que se tu não conseguir orar, mas se tu conseguir fazer algo por alguém, você está orando em ação. Então a luz do estudo, ela é essencial e é fundamental para que a gente consiga discernir. Mas a luz do serviço é como a própria expressão de Deus na criatura. E é onde Deus se expressa, é onde ele desenvolve todo o seu trabalho de amor. Então, se nós olharmos para os grandes seguidores de Jesus, ao longo dos séculos, nós vamos ver Paulo, nós vamos ver Pedro, nós vamos ver João, nós vamos ver os primeiros discípulos de uma maneira geral, os mártires que estiveram anônimos em todos esses últimos 2.000 e quase 500 anos. Como nós vamos ver uma Madre Teresa de Calcutá, nós vamos ver um Chico Xavier e tantos outros que a gente ouve falar e daqueles que a gente não ouve falar. E nós vemos apenas um traço em comum em todos eles. E mesmo naqueles que não seguiam o Cristo, mas que expressaram isso, que eles colocaram na vida deles, ou colocaram a própria vida a serviço do amor. E isso é o que muda. E nós podemos estar no serviço, ou seja, no trabalho profissional, a serviço do amor ou a serviço da vingança, do ódio, do ressentimento. Então não é só no centro espírita que nós podemos estar a serviço do amor. Nós podemos estar em qualquer lugar a serviço do amor. E muitos, né, muitos viveram numa pobreza material de todos esses mártires, e eles foram perseguidos, eles foram caluniados, assim como Jesus, e alguns até perderam a própria existência física, né, pela fidelidade ao Cristo e a Deus. Mas eles não deixaram de amar. Esse era o traço principal. E nós, às vezes, pensamos, mas eu não tenho nada, o que eu posso fazer? A gente tem muito, meus irmãos e minhas irmãs. Nós temos ouvidos para escutar alguém com bastante atenção, nós temos boca para oferecer uma palavra de consolo, nós temos mãos para amparar, para abraçar, para auxiliar de alguma forma, nós temos tempo, nós temos habilidades, nós temos experiências, nós podemos colocar nossa presença a favor do próximo. Então, a verdadeira moeda do céu, ela é como se dissesse assim, ela é feita de gentileza, ela é feita de honestidade, ela é feita de disciplina, ela é feita de misericórdia, ela é feita de compaixão, não é feita de ouro. E tudo isso está ao nosso alcance, sim, de qualquer coração que deseja servir. De qualquer coração que deseja servir. E por fim, ali nessa tríade que ele apresenta para nós, tem a oração, né, que é o recurso da oração, tão batida por todos, muito antes até de Jesus, mas principalmente a partir de Jesus, e os Espíritos nos cansam de falar isso, de nos pedir para orar. Mas o que é orar? Uma das visões que Emmanuel traz é ajustar a sintonia, a nossa sintonia, a sintonia do nosso coração com a sintonia de Deus, com a sintonia de Jesus. Isso é oração. E aí tem exemplos, o Evangelho está recheado desses exemplos, nos livros do Chico também, mas também em Atos dos Apóstolos, quando a gente encontra alguns relatos em que depois de uma oração que eles faziam, naqueles momentos muito simples, uma oração sincera, né, o lugar, né, o texto dizia mais ou menos assim, o lugar em que os discípulos estavam se moveu e todos foram cheios do Espírito Santo. Aqui, Espírito Santo como uma manifestação de toda essa espiritualidade
que envolve pelo comando de Deus para aqueles que estão fazendo o bem. Então, mais do que imaginarmos assim como um fenômeno físico, esse lugar se moveu, nós precisamos e podemos entender isso espiritualmente, né? Quando a oração é realmente sincera e a gente vê e já teve em algum momento uma experiência como essa, não é apenas o ambiente exterior que se movimenta, que muda, né? E muitas vezes ele não muda, né? É o nosso interior que se move do desespero, passa a ter confiança, da angústia que tu estava sentindo, começa a passar a ter esperança, e do medo, nós começamos a ter coragem, né? E aí, às vezes, a gente olha depois de uma oração, por fora, nada mudou. Mas por dentro de nós, tudo começou a ficar diferente. A gente começa a se sentir diferente. É quantas vezes nós nos sentimos encurralados, sem saída, né? Seja no trabalho ou em alguma situação familiar. Nós vamos lá, oramos, confiamos, né? E aí nós aguardamos. E aí, de repente, surge uma ideia, de repente uma pessoa aparece, de repente uma porta se abre. Então a oração vai nos dando os olhos de ver e os ouvidos de ouvir, né, para perceber o que Deus realmente está iniciando pelas circunstâncias e está indicando pelas circunstâncias a cada um de nós. Ele tenta afinar a nossa sensibilidade através da oração, vai nos afinando a sensibilidade para que nós entendamos em cada prova, em cada expiação, em cada convivência difícil, em cada aprendizado, né? Ou melhor, qual é o aprendizado que a vida está pedindo para nós, ou está nos entregando. Estudo, caridade e oração, né? Então, são esses três pilares que, segundo Emmanuel, sustentam, né, a vida espiritual num mundo ainda cheio de aflições, como um mundo de regeneração, ou melhor, como um mundo de provas e expiações que nós vivemos. Então, Jesus nunca tentou enganar ninguém, nunca tentou enganar ninguém. Ele sempre nos disse com muita clareza, e vocês vão enxergar isso em todas as vezes que ele se refere. Ele diz assim: no mundo tereis aflições. Às vezes a gente não presta atenção nisso, né? Mas ele diz: mas tendes bom ânimo, porque eu venci o mundo. E ele não prometeu uma existência terrestre sem dor, né? Mas ele prometeu o quê? Companhia e vitória. Vitória sobre essa dor, vitória sobre esse mal. Então não é uma vitória passageira que os títulos, que as aparências e que o poder humano nos apresenta e nos entrega, né? Mas é uma vitória do amor sobre o ódio. É uma vitória da luz sobre a sombra. É uma vitória da fé sobre o desespero. Então, quem olhasse, por exemplo, Jesus na cruz, do ponto de vista puramente material, poderia dizer assim: ele perdeu. Mas o Cristo ressurge, triunfante, para mostrar que o bem vence. E a gente precisa se apegar nesse ressurgimento. Ele nos oferece essa mesma vitória desde que caminhemos com ele. E ele foi o primeiro a carregar a própria cruz, para que, quando as nossas chegassem, né, e elas chegam todos os dias, nós pudéssemos olhar para o ato e recordar, ou melhor, para esse movimento de olhar para o alto e recordar. E o mestre, ele conhece o caminho, né? Ele sabe o que é dor, ele sabe o que eu sinto, ele entende a minha dor. E isso pode nos consolar, isso pode nos fortalecer, isso pode nos sustentar, se assim a gente quiser. Então, caminhando para o final dessa reflexão, nós vamos voltar um pouquinho para esse apelo do Emmanuel, nessa mensagem do Emmanuel, do saibamos ver e ouvir. Ele
onde ele diz, muitas vezes, na nossa oração, nós nos aproximamos de Deus por meio da oração, dizendo, ouve, Senhor, né? Ouve, porque aqui clama o teu servo. Ou seja, é um clamor, é um pedido, né? E não tem nada errado em pedir, em clamar. O próprio Jesus nos disse, né? Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-vos-á, ou a porta vai se abrir. Né? Mas talvez, né, que é o que Emmanuel tenta nos trazer nessa reflexão, seja possível dar um passo além. E em muitos momentos, nós podemos nos apresentar diante de Deus numa oração e dizer assim, fala, Senhor, porque aqui escuta o teu servo preparado para ser um instrumento da vossa paz, do vosso amor, do vosso entendimento, do vosso bem. Mais do que dizer para Deus, ou dizer a Deus o que ele deve fazer, de acordo com a nossa vontade, como e quando, que nós possamos pedir para o Senhor que nos dê olhos para ver e ouvidos para ouvir, para entender onde ele deseja que nós atuemos, como ele nos convida a servir e para quais caminhos ele nos propõe aprender. Tem um exemplo também no Evangelho que, diante de uma pergunta de Jesus para o cego de Jericó, a pergunta que ele dirige, né, de certa forma, a cada um de nós, se nós trouxermos essa reflexão do ponto de vista para interiorizar essa reflexão. Que queres que eu te faça? Na verdade, essa é uma pergunta que ele faz para o cego de Jericó, porque se encaixa muito aqui na nossa reflexão, mas para todas as outras pessoas ele sempre perguntava: que queres que eu te faça? Tá? E que nós possamos responder como aquele cego respondeu: Senhor, que eu veja. Porque às vezes parece óbvio, né? Mas às vezes mesmo cegos a gente não quer ver. Mesmo surdos a gente não quer ouvir. E essa é uma frase muito significativa. E Jesus, na sua amplitude, sabia o que o cego queria enquanto cego, mas não enquanto espírito. Precisava da sua vontade. Ele sabia também enquanto espírito, obviamente, mas ele queria saber da sua vontade. E essa é a vontade que nós precisamos demonstrar na oração. E aí nós podemos até acrescentar essa resposta, né? Senhor, que eu veja, mas também, Senhor, que eu ouça. Dá-me olhos de ver e ouvidos de ouvir para perceber a tua presença mais viva e mais próxima de mim. E de que mais próximo do que eu já imaginei. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos. Que abençoe a casa de cada um de nós, que abençoe as nossas famílias, que abençoe as nossas lutas silenciosas que nós travamos por dentro. E que, a partir desse encontro que nós tivemos aqui hoje, nós possamos sair um pouquinho mais dispostos a ver e ouvir com Jesus. Para ver além do problema, para ouvir além da ferida, e para perceber o amor que Deus nos apresenta em detalhes, os detalhes simples do cotidiano. Né? Então, que Deus nos abençoe e que Jesus nos oriente com a sua luz. Eram essas as reflexões que eu queria trazer para hoje.